Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a gente está numa dinâmica diferente, a gente está aqui no estúdio em São José do Rio Preto, na DLG Mídia, e a minha convidada especial é a host e também produtora de podcast, a Vanessa Tagarella, ou Van Tagarella, é isso? Van, eu gosto que me chamem de Van porque tem uma história atrás desse nome. Quando minha mãe ficava brava, ela falava Vanessa. Aí eu meio que peguei, é um gatilho, então eu falo pra todo mundo falar Van. E Vanessa, ou melhor, Van, já estamos aqui íntimo, hein? Sim. Você é host de quantos podcasts? Eu comecei com o Tagarelante, aí Rota Espiritual, que eu divido bancada, e agora, de vez em quando, eu dou uma pincelada no da DLG. DLG. E como que começou a sua carreira profissional? De host. De host. Tem tempo? Você tem tempo, Marcelo? Temos muito tempo. Bom, a carreira de host. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer amizades. Faço amizades muito fácil. E eu entrei no processo depois da pandemia, entrei numa depressão, que não vamos falar sobre isso agora. E eu cheguei numa conclusão, falei, eu quero fazer alguma coisa para a humanidade. O que eu posso fazer? Eu virei, claro, palhaça de hospital. E aí, o que acontece? Fui fazer a camiseta da minha palhaça, porque tem todo um processo. Você tem que pensar no nome, pensar em várias coisas. Então, eu fui fazer a camiseta com uma pessoa que eu conheci num evento. E como eu vou conversar muito, por isso, Tagarella, lá conversando até ele fazer a minha camiseta, ele falou, Vá, por que você não faz um podcast? Eu tô com um projeto de fazer podcasts, um bate-papo legal, um vai ser pra política, cada um... Aí ele falou assim, vamos, você topa? Eu falei, claro, por que não? O que mais é possível? Resolvi fazer um podcast. Aí convidei umas amigas, só que aí, bom, eu já sentei, era ao vivo. Assim quando a gente faz gravando, né, é mais fácil, né? Você acredita que eu acho que é mais fácil ao vivo, Marcelo? Verdade, por que você acha? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É verdade. Eu acho porque, assim, quando eu vou pegar o celular, eu faço um history, cada um fala de um jeito. Sim. Eu falo assim, eu gravo e falo, não tá bom. Aí eu, não tá bom. Ah, é verdade. Aí quando eu faço no ao vivo, é daquele jeito e pronto. Eu acho que fica mais natural. Eu gosto dos dois. Entendi. Mas eu fiz um podcast ao vivo. Só que aí com o tempo, como eram outras pessoas junto, você sabe que aquele negócio de um dá uma ideia aqui, outro dá uma ideia aqui, eu não quero convidar essa pessoa. Aí eu falei, não, gente, eu fui convidada, eu quero fazer, eu quero concluir. Eu queria usar a doutora Tagarella também no meu podcast. E aí não ia dar certo. Aí eu deixei as meninas continuarem aquele podcast e fui convidada pela DLG para fazer o meu podcast. Como deu tudo certo no final, então meio que começou desse jeito. Já comecei fazendo o Tagarellante. Por quê? Por que Tagarellante? Porque a doutora Tagarella também faz o podcast. É uma bagunceira. Então ficou Tagarellante, aí eu fui convidada pelo Gilvan, que era da DLG, para fazer o Rota Espiritual, que eu divido a bancada. Então foi meio desse jeito, foi no susto. Como eu gosto muito de conversar, deu para perceber, né? E aí deu certo, foi no susto. Você quer ser? Um dia eu levantei, quer fazer? Esse susto já está em quanto tempo que você está fazendo? De podcast? 2 anos. 2 anos. E agora vamos voltar lá no começo, antes dessa história de você ser host. Sim. O que você fazia antes? Vamos pensar, sei lá, 15 anos atrás. Nossa, 15 não. Antes de tudo isso. Antes de tudo isso. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu encaro isso como, assim, ó, as pessoas olham e falam, pô, eu tô... não dá pra começar um projeto novo. Não. Eu não dou mais pra isso. E você tem feito isso nesses últimos tempos. Né? E tem sido bom pra você? Perfeito. Eu antes, 15 anos atrás, eu era auxiliar de cirurgião dentista, na parte de implante. E eu gostava bastante. Eu gosto dessa parte eu gosto de todas as áreas, de saúde a tudo. E aí eu fazia muito isso, ficava nessa parte de auxiliar. E eu pegava amizade com os pacientes. Então, foi com o tempo aí eu já mudei da parte de cirurgia, de auxiliar de cirurgião, porque eu ficava muito torta. Eu tinha muita dor nas costas no final do dia. Aí eu quis ir pra recepção, que era até uma pegada mais legal, que eu batia papo com o pessoal. Tá. Aí da parte da recepção, eu fui pra parte administrativa. E aí da parte administrativa continuei, até há pouco tempo atrás eu estava na parte administrativa.
E aí apareceu esse negócio de doutora Tagarela, apareceu o negócio do host, então foi nada a ver uma coisa com a outra, mas foi desse jeito. E eu perguntei pra você, tem sido bom pra você o que você tá fazendo hoje? Você gosta? Eu até essa semana falei uma frase, eu escutava muito assim, se você faz o que você ama, você faz com tanto amor que, por exemplo, pra mim, antigamente, aquele negócio assim, segunda a sexta, final de semana, não via a hora de chegar final de semana, ai, feriado. Agora não, gente, eu saio daqui, eu gravo até 11 horas da noite, meia-noite, venho trabalhar no feriado, quando necessário, de final de semana, mas é uma coisa que eu amo tanto fazer, então quando você ama o que você faz, nossa, pra mim, eu ficava aqui, eu colocava um colchãozinho e ficava aqui. E é interessante isso que você tá falando, porque assim, ó, a gente chega numa fase da nossa vida, no começo a gente tem que trabalhar para sobreviver. Sim. Não é isso? A gente faz uma faculdade, ou a gente acha um trabalho, e vamos lá, e vamos tentando, e vamos vivendo a vida. A gente chega numa fase da nossa vida que a gente tem a opção de escolher, né? Sim. Muitos de nós temos, vou dizer que todos temos, mas muitos de nós temos como escolher isso. E chega num momento que a gente pode escolher fazer o que a gente ama, né? E se identificar com uma coisa e criar um novo projeto. Eu estava vendo hoje, inclusive, com o pessoal no escritório, que estava falando que a expectativa de vida do brasileiro são 75 anos. Eu vi isso ontem. É mesmo? Vi. Coincidência, né? E, pô, a gente tem um tempo muito grande para produzir muita coisa, né? Então, para que ter medo? Para que ter medo de enfrentar uma câmera ou iniciar um projeto novo, Sim. não é? E isso, ouvindo você falar, acaba me inspirando, porque todo esse projeto do Livro das Profissões, dessa empresa que é a empresa que organiza tudo isso, que é a Usinaria, é justamente para levar o profissional, né, 40 a mais, pro digital. E a gente sabe que tem muita gente que tem medo de câmera, não é isso? Nossa, isso é verdade, porque quando eu convido alguém para vir para o podcast, a pessoa fala assim, imagina, podcast, Pois é. câmera. Eu fiz um podcast tem um mês. Eu tava com 3 convidadas. Uma convidada minha, eu coloquei a mão, ela tava gelada. Eu tive que tentar jogar um pouco as perguntas para as outras convidadas, porque e eu fui conversando com ela durante a semana toda. Eu vi que ela estava um pouco nervosa. Ela falou, não, vai dar certo. Na hora que ela chegou aqui, que ela entrou, que ela viu as câmeras, ela já ficou... E são câmeras discretas. Sim, sim. Ela já ficou congelada. E eu percebi que ela estava tensa, ela nem respirava direito. Eu não sei por que esse medo. E aí eu fui tentando deixar ela mais tranquila, fui mostrando que realmente é um bate-papo. E aí ela foi ficando mais tranquila e foi. Mas eu não sei por que, assim, as pessoas... Eu convido, muitas delas têm essa versão. E ao mesmo tempo que essas pessoas têm muito o que contribuir. Sim, isso que é o problema. Eu convidei uma hoje, que ela é uma pessoa muito iluminada, muito de luz, e tem muita bagagem e muito material bom para passar pro lado até do autismo. Ela falou assim, imagina, eu não. Eu falei, não acredito, você é uma pessoa que... Nossa, seria um podcast perfeito, você tem tanto material bom para passar. E eu não vou. Eu falei, não acredito. E agora? O que eu faço com essas pessoas? E eu falo que o meu trabalho hoje, justamente, além de ser o host do meu podcast, é justamente tentar levar para essa geração de profissionais que tem uma bagagem de vida, de experiência muito grande, essa possibilidade de entrada, eu falo que é uma entrada organizada no digital, né? Que a gente tem que se organizar, tem que organizar a imagem, tem que melhorar a forma de falar, tem que perder o medo da câmera, né? Então, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E me fala uma coisa, de tudo que você fez, desse seu movimento de vida, dessas fases que você viveu, quais foram as maiores dificuldades que você teve que enfrentar e quais habilidades que você teve que desenvolver para passar por tudo isso? Dificuldades? Olha, dificuldades... É complicado falar sobre as benditas dificuldades. Porque junta muita coisa. Aí você tem que ver essa parte, você faz isso, você é roxo, mas você é mãe, então você tem essa sua responsabilidade. Dona de pet, no caso, também tem. Eu tenho um gato que tem até... O meu gato tem Instagram. Eu tenho um gato persa desse, da manhã ele tem Instagram. Pergunta, não tô tendo tempo de cuidar do Instagram do meu gato. Eu tenho 4 cachorros. Gente, mas a pessoa gosta tanto das histórias quando eu posto. O pessoal fala assim, por que você não faz Instagram pra ele? Eu fiz, só que agora não tem tempo pra cuidar. Então, você tem que juntar as dificuldades. Eu acho que é tentar administrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. E a vida profissional, nesse caso do digital, eu, Vanessa, particularmente acho. Legal. Ele te suga muito. Não é que ele te suga muito.
Às vezes você tá no celular, o pessoal fala assim, você tá no celular lá no Instagram. Gente, eu tô fazendo conteúdo, eu tô produzindo, eu tô trabalhando. Uhum. Então, eu acho que unir essas coisas, parar um pouco para juntar, assim, cuidar dessa parte pessoal, eu acho que é um pouco, para mim, é um pouco mais complicado. Tento, às vezes eu consigo, às vezes não, Sim. mas tá indo bem. E qualquer outra... A outra pergunta é habilidade. Que habilidade que você teve, então, que desenvolver para lidar com essa sinergia essa multiplicidade de tarefas? Uma coisa muito importante para mim, não ter vergonha na cara. É isso. Não, você sabe o que acontece? Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa que falou assim, ele estava na Avenida Paulista Uhum. fazendo vídeo. Para muitas pessoas é normal, Sim. mas para muitos fala, nossa, olha lá. Gente, mas quem não tem... Muitas pessoas estão julgando, mas queriam ter essa coragem de estar produzindo um conteúdo muito legal na Avenida Paulista. É verdade. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que faço amizade muito fácil. Então, eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que, se eu chego numa festa, você pode ter certeza que eu vou bater um papo com um monte de gente, fazer amizade com um monte de gente. Então, eu acho que essa parte do digital, de falar, de não ter vergonha na cara, isso eu acho que me ajuda, Vanessa. E muitas coisas também eu trabalhei nisso, como eu tenho a minha palhaça, então eu consigo virar essa chavinha. Se eu ter uma dupla para fazer isso, não é dupla personalidade, mas apesar que eu fiz teatro, eu estudei, eu comecei faculdade de publicidade e propaganda, que você ouve você falando, Sim. não conclui, mas sabe, mas eu acho que é mais ou menos esse lado. Isso que você me fala, é a primeira vez que eu ouço essas duas questões. A questão de ser... a maior dificuldade é administrar a vida pessoal com a profissional, e também essa questão de ser cara de pau. Porque eu acho que sendo cara de pau é que a gente conhece as pessoas, que a gente vai atrás de resolver os problemas, que a gente não tem medo de perguntar, também não tem medo de errar, e se errar, vai lá e corrige, né? E quando a gente tem eu percebo em você isso, essa multiplicidade de tarefas, né? Então, eu já perguntei no começo aqui nos bastidores, o que você faz, Vanessa? Ela falou, eu faço tudo. Eu faço tudo, eu administro, eu sou a produtora, eu sou o host. Eu falei, caramba, é isso, é essa energia que a gente entende que um profissional tem que ter para lidar com a vida e fazer justamente o que ama, né? Então, voltando ao meu pensamento aqui principal, toda vez eu me realizo porque eu aprendo uma coisa nova. E como eu tô ouvindo isso pela primeira vez, eu falo, pô, que legal. E exatamente porque o meu objetivo, um dos meus objetivos, é levar para essa geração nova de pessoas, tá? De profissionais de 20 anos, 25, que a vida não é fácil. Não. A vida não é posse, não é dada pra gente, não é? A gente tem que ir lá e agarrar. E se não deu certo, a gente faz de novo. E a gente tem que ser cara de pau. E tem que ser multitarefas. Sim. Não é isso? Hoje em dia não tem aquela coisa. Eu vou ser tal coisa. Depois, você não vamos falar do médico, porque o médico realmente não tem nem como, né? Mas hoje em dia não tem como você só ter uma profissão. Tá certo, você pode até ter uma profissão, mas você tem que saber fazer várias coisas. Não tem como. No dia de hoje, no digital, não tem como. Você tem que saber fazer. Perfeito. E às vezes cai no seu colo coisa... Deus me iluminou muito, porque muitas coisas boas caíram no meu colo de presente. Então, eu sou uma pessoa que eu agarro as oportunidades. Eu costumo não deixar passar. Então, mas isso caiu no seu colo de presente ou você encontrou isso porque você estava caminhando? Estava parado na sua casa quando essas coisas caíram no seu colo? Verdade, se viver pra esse lado. Caiu no meu... Não caiu no meu... Foi... Você estava caminhando. Eu estava caminhando, só que... Graças a Deus, pessoas boas caíram de presente. Porque eu passei, como eu disse, eu já tenho 2 anos quase que faço isso. Já tive muita dificuldade, já passei por muita coisa. Então, Deus me colocou pessoas boas. Assim, sabe quando falam aquela frase, se fecha uma porta, abre 3 janelas? Eu abri umas 5 janelas, porque eu deixei de fazer uma coisa para fazer outra, sobre os podcasts. Mas foi muito bom. Você estava falando para mim sobre o trabalho voluntário, né? Sim. Você está falando do Klaus, né? Que você faz e tal. Se um dia você quiser chamar a doutora Tagarela, eu acho que ela topa. Chamarei, com certeza absoluta, para falar só disso. E vamos até deixar marcado isso, tá? Vamos, combinado. Claro. E diante de tudo que você faz, pode falar do trabalho voluntário também, mas... Qual que é a ocasião que mais marcou a sua vida, dentro de todo o trabalho que você já fez? Porque mesmo o trabalho voluntário é um trabalho. Você não ganha dinheiro
mas você ganha uma coisa, ou melhor, você entrega uma coisa muito mais importante para as pessoas. Não é uma questão só de alegria, é de esperança, é de serviço ao outro. Então me fala, o que de toda a sua vida, o que você pode compartilhar com a gente, o que mais te marcou? De histórias assim? De histórias assim. Uma recente, 2 recentes. Porque uma vez eu falei assim, o que mais faço? Eu faço voluntariado para adulto, para criança e para idoso. Marcou 2 histórias interessantes, até comentei uma delas. Uma vez eu fui A gente não pode falar de política, futebol, e a gente não costuma perguntar para a pessoa, o que você tem? Por que você está no hospital? A gente até tenta tirar do assunto. Eu cheguei numa pessoa, ela tinha acabado de almoçar, já estava até indo embora. A gente não entra sozinho num quarto, sempre você tem seu apoio. E aí o meu apoio já estava se arrumando para ir embora. Eu entrei naquele quarto, já estava no horário de ir embora. E eu vi um senhor com aquela gaiola que fala, né, na perna. Sim, gaiola. E ele mesmo começou a contar a história. Aí ele falou assim, que a gente não pergunta, né? Ele começou a contar. Ele falou assim que ele estava indo numa marginal, estava escuro, e de repente tinha um caminhão na frente, e estacionado num lugar totalmente que não poderia. E ele tirou a moto, nisso ele nem percebeu, caiu. Na hora que ele... Eu achei interessante essa parte. E ele estava tão tranquilo. Na hora que ele levantou, ele olhou e falou assim, cadê meu pé? Gente, ele... Assim, tipo assim, olha que frase tão leve. Ele Cadê meu pé? Olha, cadê meu pé? Ele estava interligado só com a pele, sabe? Eu falei... E ele falou de um jeito, aí ele caiu no chão, sentou, o pessoal foi lá, colocou bonitinho, ele fez a cirurgia, deu tudo certo no final, tanto é que na outra semana eu voltei, ainda passei esmalte no pé dele. Mas eu achei que ele tava tão tranquilo, ele falou assim, e eu perguntei, mas você tá tão bem? Ele falou, mas por quê? Tá tudo bem, mesmo que eu tivesse perdido meu pé, eu tô vivo, eu tô bem. Então essa história eu não esqueço, me marcou, eu achei maravilhosa. E uma recente de uma menininha, eu tava fazendo pra criança, tava andando no corredor, e a menininha passava pra lá e pra cá. E eu não chegava no quarto dela, porque demora até eu chegar no quarto. E aí, na hora que eu cheguei no quarto, gente, o sorriso que ela deu, não tem nada que pague. Então, foi assim, e ela ficou atrás de mim toda hora. Então, isso, o sorriso. Aí ela falou assim, eu achei que você não fosse ver. Eu falei, imagina que eu não ia ver. Aí elas perguntam, eles brincam, mas aquele sorriso daquele dia, e a menina que me perseguiu no hospital inteiro, essa me marcou. Não foi uma história, mas foi o jeito dela. Mas são essas pequenas, grandes coisas, né, que fazem a nossa vida. Sim, nossa, é tão... Eu acho, assim, eu sou doadora de plaqueta, nem de sangue. Aí eu falei assim, por que sangue? Vamos para uma outra coisa? Porque para plaqueta você tem que ficar 3 horas quase lá. Tá. Então eu sou doadora de plaqueta, porque eu amo fazer essas coisas, assim, de voluntariado. Por causa, depois do Covid, você vê tanta coisa que aconteceu. Sim. Por que não? Fazer uma diferença na vida do ser humano. Mas foi fazer um adendo a uma das perguntas, foi a doutora Tagarela que abriu as portas de tudo para mim. Foi através da doutora Tagarela. Então, eu sou muito grata à doutora Tagarela. Parabéns. Obrigada. Achei que ia ser mais tenso, não foi? É tranquilo, para ser bem tranquilo. E se você pudesse, a gente já tá chegando no final, tá? E se você pudesse deixar para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, uma dica, qual que seria essa grande dica? Aquilo que eu falei, hoje em dia tem que estudar muito, mas você não tem que foca numa coisa. Minha mãe falava muito isso, faça o que você ama. Às vezes é aquilo que você falou, às vezes chega uma hora que a gente pode ter esse luxo, Sim, né, de fazer. Gente, quem tiver a oportunidade desde o começo, fazer o que ama, porque aí você não vai ter a tal do burnout, que fala? Burnout, Não vai ter a tal do burnout, que hoje em dia tá no alto, né? Não vai estar estressado, não vai ter queda de cabelo, e por aí vai. Então, foca no que você ama desde o começo. Burnout. Eu tô, gente, tô aqui com a palavra escrita, não tô com a palavra falada. Burnout. Porque é uma coisa que não existia 20 anos atrás. Não. Se eu pudesse voltar atrás, eu focava no que eu amo. Porque na minha idade, eu já queria assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes?
focar no que você ama, que eu acho que você vai ser uma pessoa, tanto no profissional quanto no pessoal, uma pessoa muito feliz e muito realizada. Muito obrigado por tudo Eu que agradeço. que você falou. Para mim, é mais um dia de aprendizagem. Aprendizagem. Essa aqui é minha câmera, né? Sim. Essa é a sua câmera. A gente se acostuma, né, com o nosso ambiente, a gente sai, né, muda um pouco e aí a gente tem que se adaptar. Mas, mais uma vez, muito obrigado, né, por você estar aqui sendo entrevistado aqui, participando do canal O Livro das Profissões. E o canal Livro das Profissões é um canal organizado, administrado pela Usinaria. A Usinaria é uma empresa que tem por objetivo levar os profissionais ao digital, de uma forma organizada, de uma forma sem pressão, de uma forma com que a pessoa faça algo que ama, fale de si, fale da sua profissão e chegue e leve a sua mensagem até para quem ela quiser, para esse mundo vasto que a gente tem de possibilidades. Certo? Certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.